Mais uma vez, irmãos, graça e paz de Jesus. Amém. No domingo passado, o Senhor nos falou sobre buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para nós não ficarmos ansiosos, nem preocupados com o nosso futuro. Você tem feito isso? Amém, glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: consagração total a Deus. Ô Léo, abaixa só um pouquinho esse fundo aí. Beleza. Vamos ler Romanos 12, de 1 a 8. Romanos 12, de 1 a 8. Todos acharam? Amém? Romanos 12, 1 a 8. Você pode deixar aberto aí, tá? Que a gente vai ler várias vezes alguns versículos. Então diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Irmãos, nós estamos tendo algumas dificuldades técnicas, que o nosso equipamento de som e de imagem também, né? A gente está passando por manutenção. Então, que os irmãos tenham paciência, né? Que às vezes vai dar algum pipoco aí, como o pessoal diz, né? Tá bom? Então, irmãos, o tema de hoje é a consagração total a Deus. Então, Romanos 12, 1 e 2, ele nos revela o dever que cada um de nós, irmãos, tem que se consagrar totalmente a Deus. Diz assim o versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, Deus, Ele prova o seu amor, a sua misericórdia para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Se hoje, irmãos, somos salvos, é porque um dia nós estávamos perdidos, não é verdade? Nas trevas, mortos nos nossos delitos e pecados, e sem Deus no mundo. Nós éramos assim, antes de nos converter. E hoje, se somos salvos, é graças a Jesus. Ele nos alcançou com a sua graça e nos salvou. Então, Cristo, irmão, se sacrificou por nós, morrendo na cruz em nosso lugar. Éramos nós que tínhamos que morrer pelos nossos pecados, mas Ele tomou o nosso lugar na cruz e morreu em nosso lugar. Irmãos, e o mínimo que nós podemos fazer por Ele é viver e morrer por Ele. Se Ele fez tudo isso por nós, irmãos, para nos salvar, pagou o preço que pagou, abriu mão do que abriu, o mínimo que nós podemos fazer é viver e morrer por Ele. E quanto a nós, irmãos, como provamos nossa eterna gratidão a Deus por Ele ter nos salvado do pecado e da condenação eterna? Além de viver e morrer por Ele, nós também devemos apresentar a Ele um sacrifício, como diz aqui o versículo 1. Então, Romanos 12:1 nos revela que esse sacrifício que cada um de nós deve apresentar a Deus, ele revela qual é. Romanos 12:1. Que sacrifício é esse que cada um de nós, irmãos, deve apresentar a Deus? O apóstolo Paulo, nesse versículo, investido de sua autoridade apostólica, que ele era um apóstolo, ele suplica aos irmãos. É uma súplica, irmãos. Ele não está, se ele fosse falar, ele não iria falar mansamente. Ele ia fazer uma súplica. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentem a Deus esse sacrifício. Irmãos, e em vista das misericórdias de Deus, não pode haver em nosso coração outro sentimento, senão o de eterna gratidão a Deus, por Ele ter nos salvado, irmãos. Por Ele ter nos salvado. Por isso, irmãos, para apresentarmos a Deus esse sacrifício, que cada um de nós tem que entregar a Deus, não há motivação maior para nós do que as misericórdias de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor, como diz lá em Lamentações 3, 22, 23, não precisa ler, eu vou ler. Porque as misericórdias do Senhor, irmãos, são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande a tua fidelidade. Glória a Deus. Mas que sacrifício é esse que temos que apresentar a Deus, segundo o versículo 1 de Romanos 12? O nosso corpo. O nosso corpo, irmãos, temos que apresentar a Deus como sacrifício. Então, à luz da palavra de Deus, a palavra corpo aqui em Romanos 1 refere-se à totalidade, irmãos, da nossa vida.
da nossa personalidade, daquilo que nós somos por inteiro. E é esse sacrifício que Deus pede que a gente entregue a Ele. O nosso corpo, a totalidade da nossa vida, a nossa personalidade, tudo aquilo que somos, por completo. Porque, irmãos, é por meio do nosso corpo que a gente expressa a nossa vida. Quem somos e o que fazemos, não é verdade? Como é que a gente expressa a vida que nós temos? Através do nosso corpo. Com tudo que nele há, com tudo que nós somos nesse corpo. E olha só, apresentar o nosso corpo por sacrifício a Deus não significa, irmãos, apresentá-lo em determinados momentos e ocasiões. Por exemplo, nós não podemos apresentar o nosso corpo por sacrifício a Deus somente aqui aos domingos. Ou, de repente, às terças-feiras na intercessão. Ou durante a semana, quinta ou sexta, nos encontros de famílias. Ou sábado na juventude. Não. Mas nós temos que apresentar esse sacrifício a Deus de uma vez por todas. Definitivamente, irmãos. Como os noivos que se entregam definitivamente um ao outro quando se casam. Então nós não vamos ficar apresentando o nosso corpo em determinados momentos e ocasiões, não. Nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício a Deus uma vez por todas, definitivamente. Ou seja, o meu corpo, o teu corpo, pertence a Deus. Com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem. Então, irmãos, a conclusão que a gente chega é que constantemente, a cada segundo das nossas vidas, nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício a Ele. A cada segundo da nossa vida, porque apresentar esse sacrifício, como eu já disse, tem que ser de uma vez por todas e definitivamente. Ou seja, não tem volta. Não tem volta. Nós somos cristãos, amém? Então não devemos cultuar o nosso corpo como fazem os gentios. Hoje tem tanta academia, né, irmãos? Muitos estão ali por causa da sua saúde, mas outros estão ali para cultuar o próprio corpo. Mas nós, como cristãos, irmãos, não devemos cultuar o nosso corpo, e sim cultuarmos a Deus através do nosso corpo. Aleluia. Antes de nós nos convertermos, nós oferecíamos os nossos corpos ao pecado, porque nós não conhecíamos a Deus, mas agora oferecemos o nosso corpo a Deus por sacrifício. Compreende isso, irmãos? Ó, nós estamos no versículo 1. Então, de acordo com Romanos 12:1, o sacrifício do nosso corpo a Deus deve ter 3 características: vivo, santo e agradável. Então, sacrifício vivo, que procede da nova vida que temos em Cristo. Nós temos uma nova vida em Cristo. E o nosso sacrifício vivo procede da nova vida que nós temos em Cristo. O que significa, irmãos, perder a nossa vida.
o que significa desistir da nossa vida, que significa renunciar tudo o que temos na vida para viver a vida de Cristo em nós. Então nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus assim. O sacrifício santo é assim. E tem também o sacrifício vivo. E tem também o sacrifício santo. O sacrifício é vivo, santo e agradável. Vivo, que procede da nova vida que temos em Cristo. Que significa perder a nossa vida, desistir da nossa vida, renunciar tudo que temos para viver a vida de Cristo em nós. E santo significa um sacrifício que é consagrado, separado e reservado unicamente para Deus. Para Deus, irmãos. E que resulta da influência do Espírito Santo em nós. Porque de nós mesmos, irmãos, nós não podemos nada. Nem se convencer, irmãos, dos nossos pecados, a gente presta. Por isso que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você já percebeu quando uma pessoa erra e você, assim, vai exortá-la? A primeira coisa que a alma faz, irmãos, é não aceitar. Essa é a natureza humana, irmãos. Não aceitar. Mas vem o Espírito Santo e fala para nós, você errou. Aí ele nos convence que nós erramos. Amém? Até aqui, irmãos? Glória a Deus. E o sacrifício também tem que ser agradável. Ou seja, que Deus se agrade dele. Que aceite ele e que receba ele. Então, amados, esse é o sacrifício que cada um de nós tem que apresentar a Deus a cada segundo da nossa vida. O nosso corpo. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? E esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que a cada segundo nós devemos oferecer a Deus através do nosso corpo, é o nosso culto racional. Não é o que está escrito no versículo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, irmãos, em outras palavras, é o nosso culto espiritual, de mente e coração. Culto, irmãos, em espírito e em verdade, que oferecemos a Deus através do nosso corpo. O culto espiritual, irmãos, é o oposto do culto cerimonial e religioso. Existem cultos, irmãos, que são cerimônias. Existem cultos que são religiosos. Mas o culto espiritual, irmãos, não tem nada a ver com cerimonialismo e nem com religiosidade. É em espírito e em verdade, de mente e coração. E geralmente os cultos religiosos e cerimonialistas têm muitos objetos que as pessoas têm que ver, tocar. Mas o nosso Deus é espírito. E importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Aleluias. Então, amada igreja, o culto espiritual é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade para conosco. Nós não merecíamos nada e Deus nos deu tudo em Cristo Jesus.
Então, nosso culto racional, espiritual, é a consagração da totalidade do nosso corpo a Deus. O nosso corpo tem olho, tem nariz, tem ouvidos, tem mãos, tem pernas. Então, o nosso culto espiritual é a consagração da totalidade do nosso corpo, irmãos, de tudo que nós temos. Então, nós vamos consagrar os nossos olhos ao Senhor, nós vamos consagrar os nossos ouvidos ao Senhor, nós vamos consagrar a nossa boca ao Senhor, nós vamos consagrar as nossas mãos, as nossas pernas ao Senhor, tudo nós vamos consagrar ao Senhor. Ou seja, a total consagração dos membros do nosso corpo a Deus. A total consagração a Deus do que somos, a total consagração do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, das nossas palavras, dos nossos atos, irmãos. Amados irmãos, nada menos do que isso. Portanto, nós fomos salvos e justificados pela fé. Nós fomos justificados pelo sangue do Senhor. Talvez você não entenda muito bem a justificação, mas a justificação é o seguinte: nenhum de nós poderia entrar na presença de Deus por causa do pecado. Nenhum ser humano pode entrar na presença do Senhor por ser pecador. Mas Jesus nos justificou. Por isso, irmãos, por sermos justificados pelo sangue do Senhor, o mérito é todo dele e nenhum nosso. Nós podemos nos apresentar na presença de Deus e Ele nos recebe. Isso é ser justificado, irmãos. Estar na presença de Deus como a gente nunca tivesse pecado na vida. Aleluias. Não é maravilhoso isso, irmãos? Olha o que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, irmãos. Ele merece que a gente viva e morra por Ele. Deus merece, irmãos. Nós não merecemos nada, mas Ele merece tudo de nós. Ele merece que a gente apresente a Ele, a cada segundo das nossas vidas, o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto espiritual. Agora vamos no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa total consagração, irmãos, a Deus, porque o tema de hoje, os irmãos se lembram, né? Jesus, o que eu fiz aqui? Meu Deus. Agora não. O que eu faço aqui, Senhor? Achei. Obrigado. Toquei sem querer aqui. O tema de hoje, os irmãos se lembram, consagração total a Deus. Então, nossa total consagração, além do culto que temos que apresentar a Deus, exige também que não nos conformemos com este século. Em outras palavras, exige também que não nos amoldemos ao esquema do mundo, ao sistema do mundo que sofre mudanças, irmãos, a todo instante. Pode olhar para o mundo, irmãos, a cada dia há uma mudança nova.
Ontem era certo, hoje já não é. Ontem era errado, hoje já não é. E o mundo é assim, irmãos. Então nós não podemos nos amoldar a esse esquema do mundo, ao sistema do mundo. Nós não devemos nos amoldar às coisas que há no mundo. Nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Nós não podemos imitar o mundo, irmãos, e as coisas que há no mundo. Uma coisa que as pessoas uma coisa que muitos crentes imitam é a moda do mundo. Pode ver, a moda muda toda hora. Então, de repente, surge uma moda nova, então o cristão vai lá e já embarca na onda. E, de repente, aquela moda tem até uma origem que não é tão boa. Mas como é moda, né? Mas a palavra de Deus diz, irmãos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Essas coisas nos desviam do nosso culto espiritual a Deus, que tem que ser 24 horas por dia. Então não permita que o mundo te atraia e diga o que você tem que pensar, o que você tem que crer, o que você tem que aceitar, o que você tem que falar, o que você tem que ouvir, o que você tem que vestir, o que você tem que comprar, o que você tem que participar, o que você tem que se envolver, em que você tem que se engajar. Então não permita que o mundo diga para você o que você tem que fazer. Ouça a Deus, o que Ele diz para você fazer. É isso que importa para nós, irmãos, que somos cristãos. Ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele manda a gente fazer. Então, vamos pensar como Deus, crer como Deus, aceitar, falar, ouvir tudo na base de Deus, da palavra de Deus. Porque o mundo, irmãos, é contrário a Deus. O mundo, irmãos, é completamente contrário a Deus. O sistema do mundo, irmãos, sabe quem elaborou o sistema do mundo? Foi o diabo. Tudo isso que a gente vê no mundo, irmãos, foi o diabo que elaborou para que as pessoas obtenham a felicidade sem Deus. E a pior coisa na vida de um ser humano, irmãos, é não ter Deus na sua vida. Então, tudo que o mundo apresenta é para isso, para que as pessoas tenham felicidade sem Deus. E lá em Tiago 4,4 está escrito assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, o mundo odeia Deus. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia os discípulos de Jesus. O mundo odeia a igreja. E nós temos, irmãos, e nós não podemos nos amoldar às coisas do mundo. O que nós temos que fazer é ir sim lá no mundo e alcançar aqueles que estão perdidos. Como é o tema, né, da nossa igreja: alcançar, discipular e enviar. Nós estamos no mundo, mas não somos parte desse mundo, desse esquema, desse sistema. Aleluias. Então foi para nos libertar, irmãos, desse mundo que Cristo morreu. Para nos libertar desse mundo, irmãos. Então, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo está crucificado para nós, irmãos. E nós para o mundo. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque não há nada em nós que agrade a ele. E por que nós temos
e de repente se envolver com as coisas do mundo. Não. O Senhor diz aqui na sua palavra: não vos conformeis com este século. Não se amoldem às coisas do mundo. Irmãos, e só há uma maneira de não nos amoldarmos ao mundo, ao seu sistema e ao seu estilo de vida. Sabe como? O Senhor já falou isso aqui várias vezes. E Ele volta a repetir. Sofrendo uma total transformação na nossa vida. Como que eu posso então, pastor, não me amoldar às coisas do mundo, ao esquema do mundo, ao estilo de vida do mundo, sofrendo uma total transformação na sua vida? A palavra transformai-vos aqui em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos, o Senhor já falou ela aqui várias vezes, ela foi traduzida de uma palavra grega, metamorfó, deve ser isso, que deu origem, irmãos, à palavra metamorfose do nosso idioma, que significa uma transformação completa, não parcial, completa. Um exemplo de metamorfose, a lagarta, lembra-se? A lagarta, ela se transforma numa borboleta. Ou seja, uma natureza completamente diferente. Uma transformação completa. Um outro exemplo foi Jesus que fez, e só Ele pode. Ele transformou água em vinho. Foi uma transformação, irmãos, completa. Ele não pegou o suco de uva e misturou na água e fez um néctar ali, um suco. Não, ele transformou água em vinho. Uma total transformação. Não foi uma transformação parcial, foi uma transformação total. Então é isso que a palavra transformar-vos quer dizer. Significa uma transformação completa. E nós temos que passar por isso. Para que a gente possa cultuar a Deus como Ele nos manda. Em Cristo, nos tornamos parte do reino de Deus. Irmãos, tudo na nossa vida é com Cristo. Nada sem Ele. Sem Ele, irmãos, nós não somos nada. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar em Cristo. Porque se nós não estivermos nele, nós estamos perdidos. Mas nós estamos nele. Tudo na nossa vida, irmãos, é com Cristo. Sem Ele, nós estamos perdidos. Então, em Cristo, irmãos, nos tornamos parte do reino de Deus. Logo, devemos abandonar, irmãos, a mentalidade e o estilo de vida do mundo. E viver os padrões e o estilo de vida do reino de Deus. Lá no mundo, irmãos, eles têm uma mentalidade e um estilo de vida. Só que no reino de Deus também há padrões. E há um estilo de vida. E é esse que nós temos que viver. É esse que nós temos que viver. Uma outra coisa que o Senhor revela. Essa nossa transformação, ela não pode sofrer interrupções. Hoje eu me transformo, amanhã não. Depois da manhã eu me transformo, no outro dia não.
Não. Ela deve ser contínua e perseverante. Essa transformação, ela não pode parar na nossa vida. Eu não posso chegar de repente, vou dar um tempo para transformar a minha vida. Não existe isso. Ela tem que ser contínua, perseverante. Portanto, devemos prosseguir sendo transformado a cada instante, irmãos. Nós temos que viver prosseguindo para ser transformado a cada instante, como a palavra de Deus nos ensina. E só há uma maneira, irmãos, de a nossa vida sofrer esta metamorfose, esta total transformação. E os irmãos já sabem, né? Pela renovação da nossa mente. Pastor, como que minha vida pode ser transformada desse jeito? Pela renovação da vossa mente. A nossa mente, irmãos, é tipo um HD de computador, não é? A gente vai obtendo informações e vai armazenando. Então nós temos que deletar de uma vez por todas. Jogar no lixo. Tudo aquilo que nós armazenamos na nossa vida que tem relação com o mundo. A gente tira tudo isso e coloca no lugar a palavra de Deus. Aí assim, irmãos, a nossa mente vai sendo renovada. Aleluias. Então, essa total transformação, irmãos, da nossa vida, ela vem pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo que habita em nós. Como nós não podemos nada sem Deus, sem Cristo, o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a renovação da nossa mente faz com que pensemos como Deus, conforme revelado nas Escrituras. Pastor, como que eu sei o que Deus pensa? Lendo a Bíblia. Não existe nenhum outro livro no mundo e nunca vai existir para você saber o que Deus pensa e o que Deus fala, senão a palavra de Deus. Existem sim muitos livros no mundo e foram inspirados e baseados no que está escrito. Então a renovação da nossa mente, irmãos, faz com que pensemos como Deus, conforme revelado aqui nas Escrituras. Basicamente, irmãos, essa transformação pela renovação da nossa mente é obra exclusiva do Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Podemos até dizer, irmãos, que essa transformação é equivalente à nossa santificação diária e progressiva. Porque Deus não é mágico, irmãos. Ele é poderoso. Ele não chega de repente, estala os dedos e você se torna santo da noite para o dia. É um processo. É uma ação progressiva do Espírito Santo em nossas vidas, a cada segundo. Então, qual é o nosso dever, irmãos, nisso tudo? O nosso dever é cooperar ao máximo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele está trabalhando na nossa vida para nos santificar através da palavra. Lembram-se da oração que Jesus fez em João 17? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quem nos leva a toda a verdade da palavra de Deus? Quem nos revela a palavra de Deus? O Espírito da revelação. E quem é, irmãos, o Espírito da revelação? O Espírito Santo que habita em nós, irmãos.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que permitir que o Espírito Santo realize essa obra em nossos corações e em nossas vidas, essa obra de transformação, para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. E o resultado glorioso, irmãos, dessa transformação contínua na nossa vida, pela renovação da nossa mente, sabe o que vai acontecer, irmãos? O que está escrito aqui. Nós vamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, como é que eu conheço a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Fazendo tudo que o Senhor já falou até aqui para você fazer. Porque às vezes, irmãos, as pessoas querem as coisas de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas à sua maneira. Irmãos, não funciona. A nossa maneira humana é lixo, irmãos. A palavra de Deus diz que a nossa justiça, irmãos, é como o trapo de imundícia diante de Deus. A nossa justiça, irmãos, não serve de nada. O apóstolo Paulo escreveu certa vez: na minha carne não tem nada que presta. Na nossa carne, irmãos, não tem nada de que presta. Mas no nosso espírito tem. É o Espírito Santo que nos santifica. Então, olha que bênção, né, irmãos? O resultado dessa transformação contínua na nossa vida, através da renovação da nossa mente, vai fazer com que a gente experimente. Sabe o que é experimentar, irmãos? É viver. Não é só saber, tomar conhecimento. É experimentar e viver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer isso para a sua vida? Aleluias. Então busque, faça isso que o Senhor está falando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Faz tempo que eu não prego com fio. Está escrito, está estranho aqui. Irmãos, se Romanos 12, 1 e 2 nos revela como devemos nos consagrar pessoalmente, cada um de nós, já Romanos 12, do 3 ao 8, nos revela como devemos, com a nossa vida consagrada, como nós vimos até aqui, servir por meio dos dons espirituais e ministeriais. Então, 1 e 2, consagração total da vida a Deus. Do 3 ao 8, a partir dessa consagração, como devemos servir por meio dos dons espirituais e ministeriais. Então vamos ler, né, os versículos. O versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, olhe para mim, pela graça que nos foi dada, digo a cada um de vocês que estão aí em cima também, viu? Tem alguém lá fora? Você que está lá fora também, viu? Não ouviu, né? Diz o que, pastor? Que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Então, foi dada a Paulo a graça de ser apóstolo do Senhor Jesus. Não foi? Irmãos, e a cada um de nós também foi dada a graça. Como o Senhor falou recentemente aqui, que há uma graça de Deus sobre a nossa vida.
Então a cada um de nós também foi dada a graça de sermos aquilo para o que fomos chamados por Deus. Há uma graça na sua vida. Aleluias. Você já sabe para que foi chamado por Deus? Precisa saber. Como que eu faço, pastor? Consagrando totalmente a sua vida a Deus. Não adianta ir atrás de profeta, né? Profetada. Levar profetada. Ora aí para mim, para ver qual é o meu chamado. Não. Cada um de nós temos que nos consagrar ao Senhor. Deus primeiro trata, irmãos, com cada um de nós. Ele trata no nosso espírito. Aleluia. Então somos exortados a exercer os nossos dons, como diz esse versículo aqui, irmãos, com humildade. Porque orgulho não tem nada, orgulho não tem parte no reino de Deus. Não devemos pensar de nós mesmos, como está escrito, além do que convém. Nós não podemos ter, irmãos, um conceito exagerado de nossa importância no corpo de Cristo. Eu não posso achar que eu sou o cara. Chegando até a pensar que eu sou melhor que os meus irmãos. Não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Sabe o que convém? Convém que nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Simples assim. Então nós devemos ser gratos a Deus e nos alegrar com o lugar que Ele nos deu no corpo de Cristo e com os dons que Ele já nos concedeu. Temos que nos alegrar com isso, irmãos. Com o lugar que Deus nos deu no corpo de Cristo e com os dons que Ele já nos concedeu. Agora vamos ler o 4. O 4 e o 5. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, o corpo humano tem muitos membros. E cada membro é único nesse corpo. E tem um papel único nesse corpo. Porém, são independentes. Ou melhor, são interdependentes. Ou seja, dependem um do outro. Então, o nosso corpo humano tem muitos membros. Um de cada membro. Porém, eles não são independentes. Eles são interdependentes. Compreende? Eles dependem um do outro. A vida, a saúde e a mobilidade do corpo dependem do funcionamento adequado de cada membro. Por exemplo, uma pessoa quebra a perna, ou de repente amputa a perna. Ela já não vai ter mobilidade boa. A mobilidade dela vai ser limitada, porque aquele membro está com problema. Então, a vida, a saúde e a mobilidade do corpo humano depende do funcionamento adequado de todos os seus membros. Assim é um corpo saudável. Assim também é, irmãos, na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, há um corpo com muitos membros. Estou falando da igreja. Há um corpo com muitos membros, que são membros uns dos outros, que são interdependentes,
que dependem uns dos outros. Então eu sou membro desse corpo, você é membro desse corpo. Nós somos membros desse corpo e dependemos uns dos outros. Porque somos interdependentes. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que aquele que se isola, ele está indo completamente contra a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que dizem que faz parte da igreja, mas de repente se isolam. De repente elas vivem uma vida à parte. Elas participam de repente da comunhão da igreja, dos cultos, das reuniões, quando querem. Não é assim, irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Porque somos membros do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, nenhum membro com seus dons é autossuficiente. Eu não posso me achar, irmãos, que eu sou autossuficiente por causa dos dons que Deus me deu. Porque nenhum membro com seus dons, porque no corpo de Cristo, nenhum membro com seus dons é autossuficiente. E nenhum é desnecessário e pode ser desprezado. Porque Deus colocou tudo certinho no seu corpo, que é a igreja. Aleluia. Sendo assim, irmãos, os nossos dons não devem ser usados com egoísmo e ostentação, mas unicamente para o bem e o bom funcionamento do corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos ler o 6, o 7 e o 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Obrigado. O 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, irmãos, como eu já disse, é uma graça de Deus sobre cada um de nós, membros do corpo de Cristo. E a graça de Deus, irmãos, essa graça, ela concede dons diferentes para pessoas diferentes. Portanto, temos diferentes dons, de acordo com a graça de Deus que nos foi dada. E a graça de Deus, ela também nos capacita a usarmos os dons que Deus nos deu. Então temos que ser fiéis como ministros de Cristo e despenseiros dos dons que Deus nos deu. Compreende isso, irmão? Nós temos que ser responsáveis diante de Deus quanto ao uso dos dons que pela graça nos foram
concedidos. Porque nós temos que ser fiéis como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, olha só, independentemente dos dons que nos foram concedidos, uma grande responsabilidade que cada um de nós tem que ter no uso desses dons, sabe qual é, irmãos? É meditar diariamente, de dia e de noite, a palavra de Deus. E isso em espírito de oração. Não ler de qualquer maneira, mas em espírito de oração. Eu vou falar de novo, irmãos, porque isso é muito importante. Independente do dom que Deus nos deu, porque todos nós recebemos de Deus um dom. Talvez você não saiba qual é ainda, mas você recebeu um dom de Deus. Então, independente desse dom, a nossa responsabilidade, irmãos, para com o uso desses dons, é meditar de dia e de noite a palavra de Deus e em espírito de oração. Sabe para quê, irmãos? Para a gente não falar o que a gente não, para a gente não falar o que não deve e não fazer o que não deve. Porque quem nos instrui para tudo é a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Por exemplo, o dom profético. Tem muitas pessoas que profetizam, irmãos, e aquilo que elas falam não tem nada a ver com a palavra. Compreende isso? Ou seja, é a famosa profetada. Então não adianta eu falar se eu não meditar a palavra de Deus em espírito de oração. E deixar que essa palavra, irmãos, seja colocada no meu espírito. Que ela seja depositada no meu espírito. Para que quando o Senhor quiser me usar em profecia pelo Espírito, o Espírito Santo vai lá nesse depósito. Ele vai pegar aquilo que está lá. Então, se ele for, estou falando de uma maneira para os irmãos entenderem. Se o Espírito for lá e não achar nada, embora eu tenha o dom, de repente eu vou falar besteira. Eu vou dar um exemplo para os irmãos que aconteceu comigo. Uma vez me chamaram para visitar uma família, para falar de Jesus, para orar por eles. Aí a irmã da igreja chegou para mim e falou: olha, pastor, é o seguinte, não fala nada de palavra, não. O que eles precisam ouvir é profecia. Eu falei: então tchau, irmã. Olha só, irmãos, a cabeça dessa pessoa. Isso aconteceu comigo. Olha, pastor, não vem falar de Bíblia, abrir, ler versículo, que o Senhor me revelou. Ela falou que eles precisam de profecia, de recado, de revelação. Eu falei: tá bom. Ó, irmãos, a revelação está aqui, ó. Essa é a verdadeira profecia. Essa é a verdadeira revelação. Eu peguei um dom profético, mas pode ser qualquer dom, irmãos. Eu sou pastor, estou aqui pregando. É um dom ministerial. Irmão, se eu não meditar a palavra de Deus todos os dias em espírito de oração, eu não vou ter nada para entregar para os irmãos. E se eu subir aqui sem buscar a face do Senhor, eu vou falar o que não devo, irmãos. E é assim com todos os dons, independente. Porque não existe dom maior, dom menor. Não existe membro maior, membro menor. Todos nós somos iguais perante Deus. E todos os dons são importantes.
Eu percebo que todo domingo fica um irmão ali na portaria, né? Tomando conta ali. Para aquele irmão ficar ali, ele precisa meditar todos os dias a palavra de Deus em espírito de oração, para poder fazer aquela obra para o Senhor. Não é só aquele que está aqui, não é só aquele que está tocando, irmãos. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos que fazer isso. Mas passa assim pela cabeça da eu sou ainda, estou cuidando da portaria da igreja, então não é tão importante. É muito importante. Tudo é muito importante. Ministério infantil, juventude, diaconia, de liderança, tudo, irmãos. E tudo tem que ser feito desse jeito. Então, todos nós que somos cristãos, somos membros do corpo de Cristo. E cada um recebeu de Deus pelo menos um dom pela sua graça. Talvez você não saiba, como eu disse, mas você recebeu um dom. Portanto, todos nós temos essa responsabilidade, irmãos, de meditar diariamente, de dia e de noite, a palavra de Deus em espírito de oração, para receber no nosso coração, no nosso espírito, a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, como nós lemos, ele apresentou uma lista de dons. Mas essa lista, irmãos, ela não é exaustiva, porque ela não abrange todos os dons. Quais são os dons que ele apresentou aqui? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, que é o dom da liderança, e misericórdia. Mas existem outros dons, né, espirituais. Então, tudo que nos foi revelado hoje, irmãos, quanto à nossa total consagração a Deus, evidentemente, irmãos, aplica-se a todos os dons, não somente esses que aqui estão, e a tudo que diz respeito à vida cristã. Então, eu e você, irmãos, precisamos nos consagrar completamente ao Senhor. A nossa casa, o nosso corpo, o nosso trabalho, tudo que envolve a nossa vida, irmãos, nós temos que consagrar tudo ao Senhor. Totalmente. Então, para encerrar, irmãos, eu queria dizer o seguinte: o uso responsável dos dons e todo o serviço que prestamos a Deus, o uso responsável dos dons e todo o serviço que prestamos a Deus devem fluir dessa nossa total consagração a Deus. Por que os apóstolos fizeram o que fizeram? Vou falar diferente. Porque o Espírito Santo fez tudo o que fez através da vida dos apóstolos, ou como a gente lê no livro dos Atos, porque aqueles homens se consagraram totalmente a Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer ver Deus fazer grandes coisas e a gente não vê. Por quê? Porque de repente nós não estamos nos consagrando, irmãos. Aqueles homens, eles viam por quê? Porque a vida deles era uma vida de consagração diária, total a Deus. Eu quero sim, irmãos, ver paralítico sair andando, surdo ouvindo, cego vendo, os enfermos sendo curados. Isso é promessa de Deus. A salvação não envolve só isso, é verdade. Mas essa manifestação poderosa, irmãos, do poder de Deus, ela acontece através da nossa consagração. Quanto mais consagrados nós formos, mais o Espírito de Deus vai nos usar. Guarda isso no teu coração, irmão.
Sem consagração, irmãos, a gente vai ficar vivendo, de repente, numa mesmice. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma vida de poder para nós vivermos. Portanto, a todo instante, apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual. E não nos amoldemos ao mundo e às coisas que há no mundo, mas transformemos a nossa vida pela renovação da nossa mente pela palavra de Deus, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, é Ele realizar prodígios, sinais e maravilhas no nosso meio. Mas nós temos que nos consagrar totalmente a Deus. Que a partir de hoje nós façamos isso todos os dias, a todo instante. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Então fique em pé no seu lugar. Vamos orar.